sempre digo que eu faço teatro. Ponto, tá acabado. Por quê? Eu gosto desse espaço aqui. Eu gosto de uma caixa preta, eu gosto da plateia aqui. Eu gosto, sabe? Eu quero estar lá no palco, eu gosto de uma plateia. E eu gosto de contar histórias. Então eu sou, assim, para mim é teatro, primeiramente, contador de histórias. Segundo, porque as histórias são minhas. Eu conto histórias. E para mim, importante é tentar convencer um público de entrar no meu universo. A gente está tentando já há um tempo fazer uma interação entre bailarinos e teatro e a internet e rua e espaços fechados. Enquanto isso, a gente vai experimentando os diversos pontos dessa possibilidade. Né? Porque o que a gente está querendo é que a gente possa chegar no celular da pessoa, ou que ela possa interferir com o celular. Enfim, seria uma espécie de teatro total. Né? Uma arena em que você vai por ali, ela acontece em diversas camadas, em diversos níveis. Não se assustem com a história de muita relação com a ideia da computação. Eu uso isso, não é para associar um homem a uma máquina, porque é só para vocês entenderem que a máquina é um simulacro menor que nós mesmos constituímos do que nós somos, para nós mesmos nos entendermos. Estamos interessados agora numa reflexão através do teatro e das suas ampliações, e algumas propostas de um homem novo. A trajetória do Fila 7, quando ele nem tinha esse nome ainda, remonta um pouco a alguns anos atrás, quando a gente montou o Galileu Galilei, sob a direção do Rubens Veloso. Esse elenco, essas pessoas aqui que hoje formam o Fila 7 já se reuniram ali, e foi uma montagem que também já apontava para alguns caminhos que depois nós viemos a verticalizar bem mais nos anos seguintes, que é a questão do cruzamento das tecnologias. E só quando tivermos fracassado, inteiramente derrotados, lambendo nossas feridas na mais negra tristeza, só então perguntaremos se a verdade não teria estado sempre conosco. Galileu, ele foi inaugural nessa história toda e ele já apontava, como o Marcos falou, para algumas relações para além do palco, para fora do palco, para coisas assim. Então a gente usava as projeções em termos de distanciamento mesmo, usava como cenografia e como metáforas imagéticas para a cena. Por exemplo, na cena do carnaval, o caos se instaura. Aqui, todo o visual do espetáculo era em cima de imagens da NASA, de explosões estelares, buracos negros, ou seja, um universo em convulsão. Falar sobre esses conceitos do Galileu, hoje, no estado que o Fila 7 está, é quase falar de uma pré-história de concepções do que são essas questões tecnológicas dentro do teatro, que sem que ele perca a sua identidade, que essa sempre foi a nossa questão. Ou seja, tudo bem, vamos ampliar todos esses horizontes, mas a riqueza do teatro, que vem desde lá da sua origem, ela não pode ser perdida, porque é ali que está a sua força, é ali que tem um vigor que tem que ser expandido, não amarrado. Depois que acabou o Galileu, se formou o Fila 7. Estava ali e se formou. Bom, apareceu uma proposta de um diretor inglês, Julian Maynard Smith, que é diretor de uma companhia na Inglaterra bastante conhecida, que é o Station House Opera. Ele tinha feito algumas experiências em Amsterdã e em Londres de montagens em tempo real, em espaços diferentes conectados pela internet. Mas eram experiências. E aí ele estava com dinheiro para fazer uma coisa grande. Então ele queria 3 continentes. Ele já tinha acertado com um diretor de uma companhia de Singapura chamada Theatreworks, o diretor Jeffrey Tan, e aí estava procurando por aqui, pelas Américas, não sei o quê. Aí eu fui a Londres, conversamos, não sei o quê, acertamos e fizemos esse primeiro trabalho. Você quer que eu entre pela janela?
It's open. Maybe see something. Mas com esse sapato não dá. What? A gente fazia em tempo real, ou seja, as companhias estavam no palco em São Paulo, em Newcastle, na Inglaterra, e em Singapura, no palco, através de um roteiro elaborado segundo a segundo. 3 planos sequências eram realizados enquanto o espetáculo nos palcos aconteciam. Eram 1 hora de plano sequência, marcado ponto a ponto, e esses enquadramentos criavam em uma tela imensa que cada companhia tinha no seu lugar de origem, onde se representava, criava um 4º palco virtual, onde os atores trafegavam através de enquadramentos de câmera, de posicionamento do ator em relação à câmera e a câmera em relação ao cenário, juntavam-se cadeiras, mesas, sofás, e eles pareciam que estavam trafegando todos no mesmo espaço representando. E a gente montava de um jeito que ele ficava circular. Ou seja, o público via o que estava embaixo, circulava o olhar pela tela virtual, voltava para o que estava embaixo e tudo se unia numa dramaturgia única. É uma coisa enlouquecedora. Primeiro, porque apesar de eu, o Julian e o Jeffrey, nos encontrarmos durante 15 dias, acho que foi em Londres, todo o resto disso foi feito via internet. As discussões, os roteiros, as imagens, a gente reunia pela internet e fazia. Você imagina, são todas as dificuldades. Dificuldades culturais, econômicas, artísticas. Mas se a imagem artística é o espelho de toda atividade humana, e se toda atividade humana fosse criada com espírito desinteressado? Nós ficamos 3 meses, mais ou menos, acho que 2 ou 3 meses, vivendo em São Paulo, como se estivéssemos morando em Singapura. A gente dormia no horário deles, comia no horário deles, porque não tinha outro jeito. Não, a gente morria louco, né? Nós ensaiávamos todo dia, 4 horas por dia a gente ensaiava online. Às 8 da manhã, começava às 7, 8 horas da manhã e até meio-dia, que era um horário que era bom para todo mundo, assim. Foi um esforço gigantesco e acho que a partir desse esforço se solidificou a ideia de uma companhia e o que essa companhia no final estava buscando. Bom, aqui tem coisa, vamos ver o que tem aqui. Aqui aponta para umas certas questões contemporâneas, algumas questões que estão expostas, estão colocadas aí em todos os lugares e vamos ver o que teatro tem a ver com isso. Desespero do abajur pelas 4 horas, desespero do leque pela meia-noite, desespero do cigarro dos condenados. Conheço o desespero em suas grandes linhas. Como ator, dramaturgo, eu também queria falar uma questão interessante com relação ao Play on Earth. Porque quando a gente começou a ensaiar, os primeiros ensaios via Skype, a gente não tinha nem um cameraman. Então eu comecei a brincar com a câmera enquanto o Beto, uma outra atriz, encenavam as primeiras cenas, as primeiras propostas ali, e eu atrás da câmera, né, tentando perceber mais ou menos o que poderia vir a ser essa experiência. Durante uma semana eu brinquei com isso e depois eu tive que fazer um mergulho para dentro da dramaturgia, porque a gente cada país construía sua dramaturgia presencial de palco, que seria cruzada numa dramaturgia comum a todos, né? E a gente começou a perceber essa questão da importância também do que está fora do quadro. Só depois, num terceiro momento, é que eu fui como ator adentrar no palco e conhecer essa encenação, vivenciando ela no papel de ator. Eu não estive aqui. Você não me viu aqui.
Então, isso me deu uma consciência do que eu estava fazendo ali em cena muito interessante e diferente de qualquer outro processo que eu já tivesse vivido anteriormente. Um terceiro espetáculo da companhia, que é o What's Wrong with the World, que é uma continuação, na verdade, dessa pesquisa que a gente fez até com a mesma companhia inglesa, só que dessa vez foram só duas companhias, a nossa e a companhia inglesa, Station House Opera. Você dançava no salão, o salão vazio, e só você dançava. Eu não queria dançar, eu só queria olhar você, e você dançava e dançava, sozinha no salão. A gente já quis avançar mais, porque é isso que é o tesão da arte, na verdade. Então, no primeiro, nós trabalhávamos com o palco aqui e as telas aqui, estabelecendo um olhar circular. Aí eu falava assim, não, imagem e presença física e presença imagética são formas diferentes de presença, mas são presenças, principalmente hoje no mundo carregado disso tudo. Então a gente baixou as telas, fez telas transparentes e os atores atuavam por trás, quando está na presença do palco, e na frente você via eles em imagem em Londres, e aqui era uma misturança só. Fora ainda que a gente saiu para fora do palco. Foi para o Terraço do Oi Futuro, que às vezes um ator permanecia no palco, os dois estavam lá fora, e a imagem vindo para dentro, compondo essa história toda, com Londres, que também saía da área do teatro, ia para a Rua de Londres, até chegarmos a um ponto de, já não satisfeitos de estarmos sofrendo de colocar um ator num prédio em frente do Oi Futuro, falando por celular com a atriz em Londres, dentro de um bar. Eu jamais, O que a gente busca no final não é o homem no prédio falando com o celular e não sei o quê, para ter um efeito. Isso são experiências importantes para nós chegarmos aonde o teatro interessa. Ou, na verdade, onde toda a arte interessa. É assim, o que é o homem? A gente acredita que o homem hoje precisa ser redefinido. As definições e os conceitos do que nós temos hoje, do que é ser humano, não cabem mais dentro dos processos que nós somos agora. Desde o Play on Earth a gente percebeu realmente essa questão para o ator, como é você estar em cena, fazendo para uma plateia presencial. Potencialmente você tem que fazer sua voz chegar, vamos dizer, no final do teatro. Então isso tudo fazia com que, ao contrário do que eu pensava, isso é uma versão particular, que isso iria me tolher ou me cercear a criação, isso me dava parâmetros muito claros para a criação artística. No momento que eu estava em cena, era quase que uma esquizofrenia realmente, no sentido de perceber que eu tinha que pulsar numa energia teatral, mas ao mesmo tempo num tom cinematográfico. E isso não tem regra, não tem medida, como nada na arte tem, mas você vai percebendo o ângulo certo, o tom de voz, o gesto correto para aquele instante e vai experimentando e percebendo o que fica bom para os dois lados. E a gente tem, enquanto ator, se adaptar a essas duas linguagens convivendo simultaneamente. E não é nem uma coisa nem outra. Não vou dizer que é a estética cinematográfica ou a estética teatral. É a negociação, é esse namoro entre essas duas linguagens que a gente percebe que elas não estão tão distantes assim e que existe um território a ser pesquisado. Esse limite ainda indefinido, né? A gente está numa fronteira um pouco borrada entre essas duas linguagens. É preciso que, com destreza, cá entre nós, seja de comum acordo, que, por assim dizer, a palavra paixão vire o puro advento do bel prazer, sem cabimento e vice-versa. A questão não é só como que eu me divido e me relaciono na minha relação com o público imediato próximo aqui e com aquele que está na câmera. A relação mais importante, a meu ver, é eu ter consciência e transparecer para este público, tanto daqui quanto de lá, que eu sei que isso vai para cá e vai para lá. Que aquilo é um grande jogo.
e que eu considero que quem participa desse jogo são os atores que estão comigo no palco, mas também aquela câmera, também aquele público que está logo aqui e aquele público que está em Singapura, em Londres. Acho que essa consciência por si já faz com que o jogo aconteça de uma forma mais interessante. E isso é puramente teatral, né? Eminentemente. Bom, o reator surgiu efetivamente final de 2009, né, novembro, foi quando esse espaço aqui começou a ser construído fisicamente. A ideia não era formar um grupo, mas sim você ter um espaço de laboratório onde você pudesse vir aqui com uma ideia e a gente discutia juntos e via como realizar neste espaço, mas também pensando em alguma coisa que você pudesse exportar. Né? Você pode começar aqui e daí ganhar os teatros da cidade, enfim, do lugar que for. Então, basicamente, o reator é isso, né? É aonde a gente acende a fagulha, onde a gente começa a pensar como é que a gente vai unir a capacidade e, principalmente, as ideias de cada um. O reator ele abre uma nova possibilidade de pessoas que têm um trabalho próprio, que veem, olha, eu quero desenvolver esse trabalho. E as pessoas que querem trabalhar naquilo se juntam ou não. Eu sempre vivi o teatro de grupo na minha vida toda de teatro, né? E agora estou vendo essa coisa nova. Então, assim, eu trago propostas de som, enfim, coisas que podem ser feitas por computador, que podem ser transmitidas para outro lugar, ou shows, ou coisas sonoras que a gente possa fazer, que vem na dança, que vem no teatro, juntar nesse processo. São vontades individuais que, quando a gente se junta, vira não um grupo, mas viram artistas que compactuam com as ideias, e a gente se apropria desse lugar aqui do reator para pesquisar. Eu trabalho meio que o inverso. Eu tenho uma companhia de dança, e aqui eu trabalho meus trabalhos solos, mas que podem ser as fagulhas mesmo, para levar para a minha companhia. Eu trabalho com teatro de bonecos desde 96 e tinha um grupo também, de um tempo para cá, de 2005, 2006, resolvi fazer uma coisa mais solo. Né? Então o reator ajudou essa coisa, a gente está buscando outras ideias, trabalhar com um boneco para adulto, que foi o caso aqui do reator. Então isso foi muito gratificante para a gente começar a desenvolver um trabalho mais solo. Assim. Eu faço várias coisas dentro dessa área do teatro, mas o que eu acho que eu consigo resolver melhor é a cenografia, né? A parte mais visual. Então, isso acabou sendo também um mote, um dos ganchos em que a gente tenta estudar aqui, né? Como é que essa cena se dá com a imagem, né? E daí vem o vídeo. O Red Bag, eu acho que ele mistura muitas coisas, porque a gente tem um vídeo em que tem um avatar animado, né, num programa de rede de internet que é o Second Life, e que a gente usa um maquinima dele na cena. O Jefferson manipula um boneco de manipulação direta e a gente tem esse avatar que contracena com essa boneca, mas o corpo dele, nesse momento, também está presente de uma forma decisiva. Você complementa realmente a dramaturgia da cena. Eu lembro que a gente conversou sobre a ideia do Red Bag. Eu fui para casa e eu fiz uma seleção de músicas que me lembrassem cenas, né? Que me sugerissem imagens e tal. O Jefferson fez alguns bonecos também, assim, pensando em mais ou menos de estrutura. Eu quero um grande, um pequeno, um gordo, um magro. Eu quero trabalhar com bacia, com ovo,
com esses objetos, também transformando o objeto em outro significado ou não, o objeto em si mesmo em cena. E a gente foi experimentando, na verdade. Tinha uma boneca grande, enorme, que ele se traveste da boneca até, que é uma coisa, a gente foi mexendo, vai fazendo, vai mexendo, põe a perna para cima, põe a perna para baixo, te deita, te levanta. O que é essa cena? Ela é alguma coisa ou ela não é nada? Não é nada, então vamos assumir que ela não é nada. Vamos botar 5 minutos de cena de nada. Enfim, experimentando mesmo. Aí vem as músicas, a gente coloca, sugere, tira. Então, assim, a gente foi mexendo o headbag assim, mesmo cena por cena, estruturando cada uma, vendo qual era a história de cada uma. Dirigi algumas células, o Nando veio, propôs outras cenas. E aí depois a gente fez um geralzão. Não vamos trabalhar com boneco nessa cena, vamos trabalhar com objetos e botar um monte de coisa em cena, ver o que é que sai. Foi muito assim o trabalho da headbag. Essa bailarina, então, surge aqui em Belém, né, com o texto do Rainer Fassbinder, O Lixo, a Cidade e a Morte, onde a Vlad Lima queria que essa personagem aparecesse, ela nem existia no texto. E aí o Luiz Otávio Barata, que é um grande dramaturgo, diretor aqui, né, de Belém, ele fala: Danilo, você não quer fazer essa bailarina? Eu falei: claro que eu quero, já era corporal essa coisa assim. E fácil, é uma bailarina que ela entra com a venda nos olhos, representa a morte, tem humor e tudo mais, e foi. E há pouco tempo eu comecei a pensar nela de novo. E voltei com ela, a bailarina Fassbinder, agora mais madura, né, com outro corpo agora, com várias influências. E me arriscando mais também, logicamente, com todas essas influências. E a gente apresentou num festival Dancon em Governador Valadares, na rua, que é interessante também que ela sai na rua cega, então ela é uma performance também de rua, e ela vem com uma outra proposta agora mesmo, né? De todas essas minhas interferências que eu tive, das minhas pesquisas, mais a deles, que eles me dão as ideias, e surge essa bailarina Fassbinder, né? Que, claro, é esse nome mesmo, ela tem essa coisa cômica desse clown também, que ele existe no meu corpo em si, que a gente tem que assumir mesmo. Eu acho que é interessante da gente é trabalhar com essa fragmentação. O Morgue, ele surge já influenciado pelo outro trabalho que nós fizemos, dessa vez no porão da casa do Léo, que durante algum tempo a gente transformou no O Porão. No teatro, e lá nós montamos um espetáculo chamado Frozen, que era transmitido pela internet. Todas as sextas-feiras a gente transmitia com apoio da TV Cultura do Estado. A gente transmitia esse espetáculo pela internet. Você tinha a plateia ali para 25 pessoas, mas também você poderia ver online o espetáculo. Então, já vinha um pouco isso, mas naquele caso era somente uma transmissão. Já no Morgue, já é uma performance em que eu conto um pouco as minhas histórias, bem particulares realmente, e com a janela para atores interferirem através da internet. Então, através do MSN e através também do Second Life. Como isso se dá? No caso do Morgue, eu apenas combino anteriormente com a pessoa, de olha, tal hora, e a pessoa está na casa dela. Por exemplo, no caso do Francisco Gaspar, estava em São Paulo, na casa dele, e participou do Morgue, da apresentação do Morgue aqui que eu fiz para o festival. Então, a gente tem uma conversa em que você tem um tema para trabalhar, que é a morte, né? Somente isso. A partir daí, há uma improvisação, tanto de tempo, não existe um tempo determinado para que não vai durar 5 minutos, pode durar 15, 20, a única premissa é essa, morte. Mas morte pode ser lido e se falado de N maneiras. E, para mim, dentro do teatro, esse hibridismo é inevitável.
Eu acho que é uma outra forma de você chegar no homem que assiste o outro homem. Essa é uma linha, essa é uma possibilidade que é exatamente o que está faltando, é exatamente atrair profissionais capazes de lidar. Por exemplo, eu preciso de um programador de linguagem que consiga dar conta de determinadas questões de interação. Agora, fazer o cara sair deste universo e entrar talvez num universo mais artístico, para essa questão da comunicação, para essa questão de o que se faz, é o mais difícil. Pelo menos, aí nesse sentido, você tem um pouco o universo de Belém do Pará, né? Porque, embora tenha esse grande canal, digamos que é a internet, né? A gente ainda é também uma ilha de água e mato, né? É também isso, né? E é essa tentativa que eu estou começando a pensar, como é que a gente vai se conectar, tendo todas as liberdades que o teatro propõe, e eu acho que isso é fundamental, a gente não esquecer isso, mas, ao mesmo tempo, se ir se apropriando desses vários ganchos, que ainda são tiros no escuro, assim, né? A gente ainda não sabe muito bem o que vai dar. Eu faço o que eu posso. E o que eu posso é contar uma história com as coisas que eu tenho, com os meios que eu tenho, que acaba sendo teatro, né? Então, mas o vídeo sempre entra no meu trabalho. E por exemplo, o meu primeiro espetáculo, o meu primeiro monólogo, Aviões e Arranha-Céus, eu trabalho com vídeo, era muito cinema, assim, as pessoas chamavam de cinema ao vivo, porque eu trabalho com uma mesa de corte em cena, e eu vou editando as cenas de forma bem amena, eu uso só o dissolve, então uma cena passa para outra, então a experiência do espectador é para a tela atrás de mim. Eu nem me considerava muito, vamos dizer, multimídia no Aviões e Arranha-Céus. Eu estava contando uma história de forma cinematográfica, eu fazia artes plásticas. E toda a minha obra plástica era em cima de duas temáticas, aviões e arranha-céus. E quando me mudei para Nova York, voltei para lá, eu desenhava muito arranha-céu, sabe? Muito, adorava arranha-céu, adorava o World Trade Center, eu ia lá sempre. E eu tinha até um quadro que era vários aviões, quase 19 aviões voando em torno das Torres Gêmeas. Então, o que aconteceu? Aconteceram os ataques do 11 de setembro. Todos os meus amigos me ligaram, assim, tipo, Rick, você está bem? Porque toda a minha obra plástica era em cima de aviões e arranha-céus, e esses dois se encontraram esse dia. E as minhas duas cidades foram atacadas. Washington, eu sou de Washington e fiz faculdade em Nova York. Então, para mim, foi uma coisa muito pesada, o 11 de setembro. E aí eu pensei, um quadro não vai... mais um quadro não vai descrever o que o 11 de setembro me fez sentir aquele dia. E eu resolvi que eu queria contar histórias. Eu tinha que contar uma história sobre os meus aviões e os meus arranha-céus. Aí o Zeppelin veio, mas o vento soprou. Veio de novo, o vento soprou, e o vento soprou, e foi assim que o vento levou o sonho de ter um aeroporto no centro de Manhattan. Aí foi quando eu estreiei como uma pessoa de teatro mesmo, assim, escrevendo monólogos, no 11 de setembro
de 2002, no primeiro aniversário. Foi assim. Isadora nasceu de um desejo de ser astronauta mesmo. Teve uma época na minha vida que eu resolvi ir atrás do meu sonho de infância. Eu falei, chega dessa besteira, o que eu quero mesmo é ser astronauta. Eu sempre quis ser astronauta. Aí eu pensei, bom, eu sou norte-americano, eu tenho passaporte, eu vou entrar vou pedir o formulário para a NASA. Aí me mandaram, eu vi lá, o astronauta é um funcionário público, categoria tal, ganha $77 mil, não sei o quê. E eu fui preencher e aí estava escrito assim, se você não tem diploma em matemática, física ou engenharia, pode esquecer. Não estamos pegando pessoas com outros diplomas. Eu achei isso o fim da picada. Eu achei isso... O espaço já estava... já tinha uma discriminação. O espaço está apenas reservado aos cientistas, né? Artista esquece. Aí o que eu fiz? Eu resolvi, vou criar um contexto para artistas no espaço. E eu fiz um mestrado em desenho industrial lá na Holanda, para desenhar um módulo espacial para artistas a bordo da Estação Espacial Internacional. E esse módulo se chamaria o Módulo Isadora, de Isadora Duncan, porque todos os módulos espaciais e foguetes têm nomes de navegadores europeus e deuses gregos, Apolo, tem Magalhães, tem Cassini, tem tudo assim. Ou então são coisas Viking, Mercúrio. E eu pensei, bom, o primeiro módulo espacial, o primeiro programa espacial artístico podia ser nomes femininos. Então começaria com Isadora, porque Isadora Duncan ela era americana e foi morar na União Soviética na época. Tinha uma paixão pelas duas nações que fizeram parte da corrida espacial. Então, ninguém é melhor do que Isadora. E aí eu fiz isso, eu fiz esse mestrado. Eu sempre quis fazer performance. Quando eu fazia apresentações, eu sempre tinha vontade de performar as minhas ideias para os meus professores, mas a faculdade era muito quadrada. Eu não conseguia tirar o jaleco de pesquisador, eles não deixavam praticamente, era muito difícil. Aí eu resolvi, vou terminar o mestrado do jeito que eles querem, então escrevi uma tese de mestrado com começo, meio e fim, com pesquisa quantitativa, com análise qualitativa, não sei o quê, síntese e conclusão. Fiz. Depois eu pensei, chega. Aí eu chamei a Andréa Jabor, uma coreógrafa amiga minha daqui do Rio, para ir para a Bélgica. Aí a gente criou junto o Isadora.orb, a metáfora final. Eu criava zero gravidade, efeitos de zero gravidade com as mãos e objetos, e com uma fusão de uma câmara de pino em cima da Andréa no palco, né, filmando ela deitada. E aí eu fazia uma fusão simples, não tinha nada de chroma key. E, por exemplo, eu colocava as minhas mãos aqui debaixo da câmera e ela flutuava, só com uma fusão de 50%, ela flutuava dentro das minhas mãos. Então a metáfora final no espetáculo é o mais profundo do mar, a concha, simbolizando uma viagem espacial no mais alto. Para mim, metáfora maior do que fundo de mar e espaço sideral era a metáfora final. E foi assim que a gente cria essas imagens, ela flutuando dentro de uma concha, que é uma metáfora para o módulo Isadora. Para eu contar a história de outra pessoa, teria que ser muito importante para mim e para o mundo. Aí eu pensei, não sei por que eu pensei, eu acho que uma história que vale a pena contar de novo é Koyaanisqatsi. É muito relevante aos dias de hoje. O Koyaanisqatsi falava de 3 profecias indígenas sobre o fim do mundo, como o mundo está acabando. E aí eu resolvi reencenar isso. As profecias do Koyaanisqatsi são
péssimas, são tristes, o mundo vai acabar. E aí eu pensei, o que a gente precisa é de profecias novas, boas. Então, as minhas profecias são como o Brasil vai salvar o mundo, como o Cerrado vai salvar o mundo, a Amazônia, o Sertão e a Mata Atlântica. E aí eu faço cenas mostrando de como cada bioma desses vai salvar o mundo. E com imagem e som inusitado. Aí, como superar aquelas imagens do Ron Fricke? Como superar aquelas imagens super velozes? Então, basicamente, o que eu faço? Eu conto histórias, eu conto as novas profecias com o iPad na mão, filmando o iPad. Eu não ligo o iPad diretamente no projetor, porque senão você não vê a minha mão. O bonito do iPad é a interação da mão com a imagem. E aí, como superar Philip Glass, música minimalista daquela época, que foi super inusitado, super inovadora. Aí pensei, bom, eu vou tocar Philip Glass na viola caipira. Porque vai ser uma sonoridade que ninguém espera. E aí eu conheci 2 violeiros de viola caipira online, que eu fui buscando. E, coincidentalmente, um mora entre Brasília e Holanda. E o outro mora na Bélgica. E são brasileiros, o Nelson Latif e o Daniel Miranda. E ficamos tirando Philip Glass. Metade desse processo criativo foi um processo de direção de música, de diretor musical. A gente não tinha partitura. Então a gente tinha que realmente ouvir tudo, tentar entender todas as camadas daqueles sintetizadores todos. Um texto que eu e o Marcos escrevemos que chama Verdade Relativa da Coisa em Si. É uma grande brincadeira com a filosofia, mas que lida justamente com esse mundo da mídia, das aparências, das verdades, quer dizer, da mídia no jornal, de como nós enxergamos o homem nesse mundo. Então, antes mesmo da criação do Fila 7, a gente já conversava sobre isso, porque nós tínhamos uma ansiedade de trazer para o palco esse mundo que estava fora e que a gente via e falava assim, como que a gente pode trazer para o palco essas questões todas, inclusive as digitais, de imagem, que estão lá fora, que estão no mundo e que a gente gostaria de ver presente no palco. Então a gente escreveu A Verdade Relativa da Coisa em Si, que são 4 figuras que, de repente, se encontram só para um encontro às escuras, só isso. Eles vão se encontrar num determinado lugar e aos poucos, durante a peça, eles vão se descobrindo como personagens de teatro, como participantes de um programa de TV, como participantes de uma dramaturgia. Então, é uma brincadeira em que a gente tenta trazer para o palco tudo isso. Esses 2 espetáculos, que é o OP1 e o Crush, que são 2 espetáculos que não tem fala, não tem texto, tem uma dramaturgia pós-dramática que o Beto desenhou para esse espetáculo. A gente criou uma dramaturgia não linear e que se encerrava na experiência de cada pessoa. No caso do OP1 era baseado na optical art, as imagens, elas criavam realmente uma ilusão. Você não tinha muita ideia se você estava vendo o corpo presencialmente, ele era transformado constantemente por essas imagens, então eram imagens que vinham e iam do mundo real para o virtual, assim, isso criado em tempo real. Apesar de ter a preocupação da dramaturgia, mas foi um embate difícil tecnicamente para descobrir essas possibilidades. Nesse segundo momento, o Crush, eu acho que a gente deu um passo bem mais além, porque a gente já tinha mais facilidade para saber onde a gente podia chegar com essas ferramentas, então a gente utilizou as mesmas ferramentas, era um corpo e o resto das linguagens digitais interferindo nesse corpo. Mas a gente partiu de um princípio real. O que é esse corpo contemporâneo? O que é esse corpo contemporâneo e urbano, no caso do Crush? Então, toda a criação coreográfica saiu de pesquisa de campo no meio da rua, observando o que são esses corpos contaminados por essa infinidade de coisas tecnológicas que preenchem o nosso dia a dia,
para onde caminha esse corpo, quais são as possíveis alterações genéticas futuras nesse corpo, porque é claro que isso está influenciando a nossa vida. A gente fez essa pesquisa de campo mesmo, procurando relacionar quais são as sensações físicas que a gente sente nesse mundo atual de uma grande cidade, com todas essas interferências tecnológicas que permeiam o nosso dia a dia o tempo todo. Eu não tô aqui, eu te interrompi. Então tá, então acaba com a ideia. Partindo dessa relação com a dramaturgia, vamos dizer, clássica, pré-existente, né, a gente criou também um espetáculo como continuidade, como uma tentativa de expandir um pouco mais essas relações do homem com seus elementos contemporâneos. E a gente partiu do Beckett, do Esperando Godot, e construímos um texto chamado O E Tudo, Desesperando Godot. E a armadilha beckettiana é muito bem feita, quer dizer, a gente continuou com as mesmas questões existenciais, filosóficas, as mesmas dúvidas dos personagens, só que a gente tentou transpor isso num texto que a gente escreveu, lançando esses personagens em movimento. Então eles não estão mais na situação de mobilidade, esperando a chegada de um Godot debaixo de uma árvore, e a gente pega esses personagens e coloca eles em movimento no mundo de hoje, só que apesar deles estarem em movimento, como nós todos hoje estamos em movimento constante, as questões são as mesmas. As mesmas questões que os dois personagens clownescos desenvolviam e que os imobilizava, de alguma forma, continuam vivas nesse universo do homem que tem que estar sempre em movimento, que é o homem contemporâneo de hoje. A gente fez uma plataforma tecnológica com uma interface que o espectador, internauta, ele poderia, ao mesmo tempo, e também o espectador presencial, com seus laptops e telefones celulares de última geração, ele poderia interferir no espetáculo, enviando arquivos de música, arquivos de texto, arquivos de vídeo, o que ele quisesse, algum poema, qualquer coisa do gênero. A nossa equipe recebia em tempo real essa imagem e, lógico, com uma peneira poética, vamos dizer assim, algumas imagens que eram pertinentes eram jogadas para dentro do espetáculo. Não posso acreditar em você. Embora que diga para eu não acreditar nele, não em você, mas se eu não acredito nele, eu posso acreditar em você? Difícil esse código, né? Complicado, não tem mais nada aí, não. Acredite em mim. Perfeito, eu acredito. Em mim? Em mim, não nele. A gente está construindo um espetáculo chamado Incidental, que a ideia já é usar o mapping, né? Aquele vídeo com mais precisão. Mas não só isso, na verdade, essa questão da nova tecnologia, quando a gente fala do vídeo, a gente fala também em câmera em tempo real. Por exemplo, nos nossos trabalhos, em 2006, quando nós fazíamos o Frozen, 2005, quando fizemos um outro espetáculo chamado 80 Já Era, nós tínhamos já uma câmera em tempo real dentro do espetáculo. E que também havia uma grande brecha ali para o improviso, e o ator que contracenava com aquela câmera, isso já acontecia. Agora, por exemplo, a gente está estudando programas que os DJs usam para edição na boate, né? Então, para ver como é que a gente coloca isso na cena, como é que esse espetáculo mesmo que a gente está fazendo aqui, o Incidental, a gente ainda não definiu, por exemplo, a plateia. Eu experimentei um pouco como vai ser a plateia aqui, mas ela não pode ser como comportadinha, aquela plateia que senta e assiste. No Red Bag, no espetáculo Multo, a gente tem uma cena de 4 minutos que é vídeo, que não tem ator nenhum em cena, é uma cena de vídeo no meio do espetáculo, que a gente achou que era aquela cena, ia ser vídeo, não ia ser ator nenhum. Então é o vídeo entrando realmente como uma dramaturgia mesmo dentro de um espetáculo, né? Sim. Dizendo, falando ao espectador, olha, agora é isso, ver essa cena como um vídeo mesmo, numa estrutura de um teatro mesmo físico, né? Então trabalhou o vídeo como uma poética mesmo, como uma dramaturgia no meio de um espetáculo. As pessoas, o Jefferson sai de cena e tem uma cena de 4 minutos que a pessoa fica assistindo o vídeo, com uma música que incita uma ideia, né, junto com o vídeo, que é como se fosse uma hora de tensão até do espetáculo, para depois ele respirar e continuar. Tem uma questão aí, você trabalhar com coisas pré-gravadas, com imagens que você editou, que você colocou um efeito, sei lá o quê, enfim. E a outra questão é também a câmera em tempo real.
né? As duas coisas, elas acabam sendo difíceis de domar, né? De você, como é que você faz isso falar enquanto imagem, né? Como é que você faz isso falar enquanto poética, e como é que isso vai conversar com aquele ator que está ali, ou não. Esse ator às vezes não está numa condição de personagem, é a pessoa que está ali fazendo um depoimento mais pessoal, digamos assim, mas quer dizer, sempre que você aponta uma câmera para alguém, se instala ali um avatar, um personagem imediatamente vem. A câmera é um bichinho difícil, né? Então, dependendo de como você utiliza, isso a gente já teve a oportunidade de fazer, de trabalhar com uma câmera que está ali olhando, às vezes, um detalhe da plateia, e, de repente, alguém se apercebe disso, o outro dá um recorte. Isso vai, né, criando sentidos, vai colocando camadas, né? E essa é a questão, acho que a gente ir sem medo para isso. Incidental é basicamente agora essa ideia de trabalhar com a questão da imagem com mais precisão, colocada com mais precisão, e aí realmente a imagem delimitada para determinados cantos do trabalho, e ao mesmo tempo como é que isso vai conversar, que é um dado que eu estou colocando agora, conversar com a internet. Isso está em processo, é uma questão de que eu estou vendo. E agora, como é que eu tenho determinadas informações, eu quero colocar isso na rede, mas em que lugar da rede, né? Como é que e como é que uma pessoa que recebe essa informação pela rede pode interferir e me dar um feedback em tempo real, ali naquele momento. Então, esse é um dado que eu estou estudando dentro do incidental. Do Brasil é um parágrafo. Dos Estados Unidos é uma frasezinha, muito, muito curtinha. A Bélgica nem tem preâmbulo. Preâmbulos nasceu do meu espetáculo Império, que eu fazia uma análise do imperialismo americano durante a era Bush. E cada vez que eu escrevia, eu tinha alguma sacação sobre o Império Americano, eu sempre pensava no Brasil, eu sempre fazia a mesma pergunta sobre o Brasil. E o Brasil? Como o Brasil age nessa hora? E eu sempre eu ia anotando e guardando aquele material todo, porque eu sabia que ia dar outra coisa. Um dos meus questionamentos foi, parte do meu espetáculo, o Império, é sobre o preâmbulo americano, da Constituição americana. Aquele que começa com nós, o povo. Estabelecemos isso e aquilo. Promulgamos esta Constituição da América do Norte. E aí, o que acontece? Eu fui olhar o preâmbulo brasileiro e é a mesma estrutura. Começa nós, representantes do povo brasileiro, estabelecemos isso, aquilo. E aí eu olhei para aquilo e pensei, falta uma poética brasileira. Como? E aí eu basicamente criei uma interação com o público. Eu não diria que é um espetáculo, é quase que uma reunião de criação. Eu sento eu estou numa mesa, meu laptop, eu coloco uma coisa meio fardão imperial, eu dou uma aula sobre preâmbulos e eu mostro como o nosso preâmbulo, o preâmbulo brasileiro, é em cima da americana e que ele tem uma estrutura e poética americana. Aí eu mostro exemplos de frases preambulares, de como frases em português que falam de ideais e de algo maior do que apenas uma frase. E aí eu dou alguns exemplos, inclusive uma música do João Nogueira, eu mostro. Eu mostro a frase, toco a música e mostro a frase. Ai, como é bom viver de amor e até morrer de amor é bom. É bom viver de amor e até morrer de amor é bom. Isso só sai da boca de um brasileiro. O francês não fala isso, o holandês não fala isso, o belga não fala isso. É bom viver de amor e até morrer de amor é bom.
E, para mim, isso é uma frase preambular. Ele é muito carregado com a poética brasileira. Aí eu termino com aquilo, aí eu coloco o preâmbulo da Constituição brasileira, apago, aí ofereço para o público, vamos criar um novo? Aí todo mundo fica lá, olha, e começa, nós não sei o quê, e eu fico mais ou menos 1h30, 2 horas, apenas recebendo, digitando, e claro que eu tenho que guiar, porque muitas vezes o preâmbulo vira debates sobre corrupção e como o Brasil não tem jeito, e eu sempre, calma, vamos voltar para a poesia. A ideia aqui é poesia e a beleza da língua portuguesa, e vamos construir. E aí sempre terminamos. Aí tem uma hora que a gente consegue amarrar e termina com todo mundo lendo em voz alta um novo preâmbulo para a Constituição. É super, super legal. Ensaiar na terra a alegria e o canto, porque de nada vale se há uma criança na rua.